In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, no quinto domingo depois da Epifania. E não dá vontade em nós também de, afinal, meter a mão e cegar de uma vez para separar o trigo e o joio? Com certeza todos nós estamos loucos de vontade de fazer isso, né? Como é difícil se segurar. E quanto mais para nós, que vemos avançando cada vez mais o crescimento do joio, né? O desenvolvimento do joio. A nós parece tão patente, já tão distinguível o que é o trigo do joio. Né? Uma palavra interessante, porque a gente só consegue distinguir, eu não entendo nada de agricultura, você sabe muito bem, né? Mas a dizer que o joio e o trigo em tudo se assemelham. Em tudo se assemelham. E que a gente só consegue distinguir mesmo o que é joio e trigo quando, afinal, o trigo começa a dar fruto. Oh, que palavra para nós, hein? Seremos nós o joio ou o trigo? Já começamos a dar frutos? E só um fruto para o reino eterno. O resto não é fruto. Então, sim, e a gente fica com vontade de meter mão à colheita. Porque já estamos julgando que, aliás, é interessante isso no texto, né? Porque diz ali que o trigo já estava dando fruto, né? E nós já vemos realmente, precisamos já poder distinguir o trigo do joio. Então, sim, o pater famílias, né? Que é Deus, manda ter calma. Esse é um detalhe interessante. Não somos nós quem faremos, isso nós temos que nos convencer, queridos. E aqui está uma das dificuldades do tempo presente. Não somos nós que faremos a cega. Não somos nós. É tão claro o pater famílias quando diz: direi aos segadores. Ele que fala, né? Direi aos segadores. Né? Então, essa é uma ação divina. Aquela de distinguir perfeitamente trigo de joio, aquela de colher primeiro o joio, e esse também é algo interessante, quando o Senhor voltar, não haverá mais joio, já terá todo ele sido colhido e lançado ao fogo eterno. Quando o Senhor voltar, estará em paz a terra. Façam a semana de Daniel, façam ela toda inteira, e então aprenderão. É o Pai. É Ele mesmo que dará a ordem aos seus segadores para fazerem a colheita. Nós temos que ter paciência, queridos. Essa palavra aparece, né? Temos que ter paciência. É duro. Quanto mais duro, quanto mais vemos que a ação maléfica do joio empesteia toda a plantação. Mais duro se torna. Aliás, hoje parece que o trigo é tão pouco, parece que o mato, o joio, cresceu tanto que tomou conta de tudo. Conta de tudo. Então, mas sim, tem sobretudo uma particularidade que quero explorar convosco. Dupla notícia. Uma diz que depois que, afinal, o Pater Famílias lançou a Boa Semente, diz que veio o inimigo e lançou o joio. O inimigo. O inimigo por antonomasia, quer dizer, sabemos todos quem é o inimigo. O inimigo é não outro que não Lúcifer. Não outro, senão Lúcifer. Mas adiante vem uma outra notícia e diz um homem inimigo. Um homem inimigo.
fez isto. E a particularidade me parece muito esclarecedora para nós. Nós que vivemos esse tempo, compreendemos como talvez outros, e exegeta nenhum em toda a história pôde compreender esta distinção no texto. Talvez nós, só nós, porque vivemos a coisa em nossa realidade, em nosso dia a dia, possamos compreender e explicar a diferença. De fato, é bem assim, como diz o Evangelho. O inimigo, Lúcifer, lançou o joio. Mas agora, Lúcifer não está mais só. Tem muitos homens que se fizeram inimigos com ele. Um homem inimigo fez isto. É tremendo. Homens se igualando aos demônios. Homens trabalhando ali para e passo, abraço dado com os demônios. Esta é a realidade vigente. É aquilo que está acontecendo. Queridos, já expliquei isso. Trata-se de um pecado grave, um pecado gravíssimo. Aliás, são dois pecados, é um só. Mas distinguimos dois grandes pecados. Um de lesa humanidade, isto é, aquele que tenta destruir a humanidade, na verdade tenta destruir Deus na humanidade. Arrancar o nome de Deus da nossa própria natureza humana, da nossa própria constituição humana. Eles querem ir lá na nossa no DNA, lá na nossa constituição humana e arrancar-nos Deus dali. O nome de Deus, a sua assinatura, a sua presença em nós. O transhumanismo, fazendo que não seja... O H2, não mais aquele homem que saiu de Deus, o H1, criado por Deus à sua imagem e semelhança, mas o H2, o transhumano, aquele criado por Lúcifer e que carregue a sua presença, o seu nome, não mais o de Deus. O inimigo homem. Então, sim, demônios e homens se uniram nesse crime de lesa humanidade, de extermínio da humanidade. E estão alcançando, estão trabalhando, está acontecendo. Eu gosto quando eu leio, não se trata mais de teoria da conspiração, mas se trata de uma conspiração colocada em ato, que é de ver nos documentos deles. Nos documentos deles se constata. Está acontecendo. Está acontecendo. Diante dos nossos olhos, nós mesmos lhe somos vítimas. E quem não tem família para poder assinalar vítima na própria família. Então, crime de lesa majestade. Estes homens estão cometendo um crime de lesa humanidade. De lesa humanidade. O segundo crime é o de lesa divindade. Então está tudo junto, já dizia, né? Mas esse eu sempre digo é o pior. Não há pior. Que é aquele da destruição da sagrada fé, da santa religião. Este é o crime maior. Aquele que está sendo capitaneado por Jorge Mário Bergoglio, o antipapa Francisco, que é o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes. Então, são os dois grandes crimes. Os dois grandes crimes para urgir o qual homens e demônios se uniram. O que eu advirto é isso, queridos, para crimes tão graves, de lesa humanidade e de lesa divindade, não, esse crime não se faz sem consciência. É um pecado grave. E o pecado grave tem que ser bem advertido, conhecido, querido por si mesmo. Isto é pecado mortal, leva ao inferno. Estes homens são conscientes do que fazem, o fazem planejadamente e querem o seu resultado
querem o seu resultado maléfico. É contra isto que estamos lutando. É contra isto. Não há aqui pecado leve, redimível. Aqui não há possibilidade de comunhão com os santos. A comunhão dos santos não há possibilidade. Ó, mergulho na sua última heresia. Não há possibilidade de comunhão com os santos. Esse crime é de extermínio. É de terminar com a Santa Igreja e com a humanidade. Não há possibilidade de comunhão com os santos. Há uma ruptura total, radical com os santos. Total, completa, absoluta. Aqui tem que haver advertência total. Por isso são homens inimigos. Eles estão aliados com os demônios. Sentam com os demônios, fazem reuniões com eles e decidem juntos o extermínio da humanidade e a destruição da Santa Igreja Católica. Estão advertidos do que fazem. Estão advertidos. Querem o resultado. Querem o resultado mal. Querem o resultado mal. Então, a coisa vem toda disfarçada. Essa semana, queridos, nós tivemos aí. Mas é interessante assinalar 3 grandes vozes falando em fraternidade. Ontem eu falei um pouquinho disso. 3 grandes vozes. Biden, o presidente dos Estados Unidos. Al-Tayeb, o grande imã de Al-Azhar, o muçulmano. E Francisco. Os 3 levantando a voz para falar na fraternidade, na pagelança universal de todos os homens. Lindo, lindo. A fraternidade universal é linda, mas sem Deus não existe. A fraternidade universal sem o único e verdadeiro Deus, sem a única verdadeira fé, é traição, é crime, é engano, é mentira, é morte. Não se pode ir atrás destes homens, nenhum deles. Biden, Al-Tayeb, Francisco, nenhum deles. Eles estão do lado de lá, do lado do inimigo, e são conscientes disto, com toda a sua corja, com toda a corja que os segue. E na Santa Igreja, essa corja tem títulos de cardeais, de bispos, sacerdotes, cometendo esse crime horrendo contra Deus e contra a humanidade. Aliados do demônio de Lúcifer, não tem fraternidade nenhuma com os homens, não querem a sua salvação, não querem a sua salvação. Se vê isso tanto, queridos, naquilo que eles praticam, naquilo que fazem. Nós estamos vendo aí o resultado da injeção que eles estão dando na humanidade. Nós estamos vendo aí o resultado em morte que eles estão buscando e alcançando. Estão alcançando. Não há fraternidade entre os homens enquanto não se colocar a fé católica, verdadeira, no coração de cada homem. De todos os homens. Socorre-nos o apóstolo Paulo, na epístola da missa de hoje. Vejam, há um paragone aí, há um paralelo que se faz entre Deus e os homens. Há um paralelo que se tece ali na epístola. Assim como Deus, assim os homens. Sem a referência a Deus, os homens não fazem nada.
não conseguem o perdão, não conseguem a paz, não conseguem união, não conseguem fraternidade nenhuma. Se não aprenderem, não buscarem, não procurarem em Deus, aquele que é o longânime em todas as coisas, se não buscarem em Deus, não haverá, não encontrarão. Queridos, nós esperamos a colheita. Sabemos que ela está tão perto. Já tenho dito, já vemos os albores, aquelas primeiras luzes no horizonte já se mostram. Não há dúvida, é ali, é dali. É do Oriente, é do céu, é de Deus, é de Jesus que vem para nós, para invadir este mundo, iluminar este mundo, a salvação. Não vem de outro lugar, somente de Deus. Já vivemos os albores. Então, sim, nos incentivemos a permanecer, a lutar até o fim, a não desanimar, a saber que a nossa luta será premiada. O prêmio será a própria divindade. Sairemos vencedores. Por mais que agora nos pareça que o joio seja a maior parte, aquela que graça em meio abundantemente ao pouco trigo, na verdade, esperamos em Deus. E sabemos que Ele é vitorioso e nos dará também a nós a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.